Dando início aqui à gravação da 29ª reunião extraordinária da CJRI. Hoje nós temos processos do Consórcio Recife de Transporte, com Norte, Borborema e Mob Brasil. O senhor Fernando Bandeira desejou se manifestar acerca desses dois processos do Consórcio Recife? O consórcio Recife, eu me julgo, né, suspeito para votar. Não posso votar, tá certo? Ok, apenas para registro em ato. Ok, fica registrado em ato. O convite também foi, gostaria de deixar registrado que o convite também foi enviado para o jurídico do CTM, porém até o presente momento não há nenhum representante na sala. Alguém gostaria de fazer algum registro antes de darmos início? Eu queria que o 14º item entrar em contato comigo agora cedo, porque não estava assinado. E eu não consegui acessar por aqui, porque eu não estou na empresa agora de manhã. Eu estou entrando na sala de reunião pelo celular. Então, eu gostaria que o presidente que retirasse da pauta e colocasse para a próxima reunião. Ok, Diego. Pode atender o pedido da conselheira retirar de pauta o 14º processo, registrar em ato, ok? Ok, registrado então. Podemos dar início? Mais algum registro? Ok, então item 1 da pauta, Consórcio Recife de Transporte, o motivo da infração é PEV quebrado, o relator Cleito Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom dia, conselheiros, bom dia a todos. Quem está falando é Antero Paraíba, sou representante do Consórcio Recife. Venho aqui referendar aí o parecer do relator, que de fato a autuação foi aplicada, consideramos como assim, injusta e indevida diante do cenário que hoje é observado pelas PEVs, né, que são as plataformas elevatórias veiculares. Nesse dia 23 de junho, era uma véspera de São João, já próximo do final do expediente, quando a fiscalização constatou no terminal das linhas o PEV com uma falha. Efetivamente, e mandou recolher o veículo, fez a autuação, a operadora recolheu, fez os procedimentos que é devido, ela fez os ajustes, fez as comunicações à Grande Recife, mas é importante, dentro do critério da razoabilidade, considerar que é um equipamento que é frequentemente utilizado por passageiros. Os veículos, mesmo sendo feitos as análises iniciais, quando sai da frota na garagem, eles são verificados, mas ao longo da operação pode ocorrer, sim, alguma falha, porque esse equipamento é utilizado constantemente pelos passageiros. Considerando que a operadora não é usual nesse tipo de problema, ela vem aplicando sua manutenção muito rigorosa, isso pode ser comprovado pela fiscalização da Grande Recife. Então, consideramos que esse fato tenha sido um fato bastante atípico diante de um cenário muito adverso em que essas plataformas são utilizadas. Então, corroborando com o parecer do relator, pedimos a compreensão dos conselheiros para deferir o processo. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, bom dia a todos os participantes. Os senhores sabem muito bem o meu entendimento, enquanto analista, da questão de PEV. O equipamento é para estar em perfeita condição de funcionamento durante toda a operação. Então, não vou me estender muito, apenas contrapor algumas colocações aí que o Antero fez. Primeiro, a autuação não foi nem indevida nem injusta. A autuação foi tirada porque o equipamento estava sem funcionar. Também não foi no final da operação, foi às 4 horas da tarde. Então, não foi no final da operação. E essas duas linhas são linhas do SIC, ou seja, não há essa sobrecarga de utilização sobre o equipamento que as empresas alegam. O que está faltando, infelizmente, é uma falta de atenção, de manutenção com esses equipamentos. Basta os senhores verem que hoje nós temos 26 autos em julgamento, dos 26, 9 são relativos à PEV.
ou seja, alguma coisa está ocorrendo na manutenção desses equipamentos. Mas, como os senhores já têm os seus entendimentos, que pode ser colocado em votação. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 1 da pauta, PEV quebrada. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto com o relator pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Com o relator. Ok, eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-1. Deferido 3-1. Item 2, consórcio RCC também. O relator Hinaldo Freire votou pelo deferimento. O motivo da infração é descumprimento de ofício. Com a palavra, a operadora. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Eu venho reiterar também os argumentos do relator, porque houve realmente a compreensão da nossa defesa. Consideramos que o erro formal deve ser, sim, avaliado por vossas senhorias, porque consideramos que o artigo utilizado foi indevido. A gente considera que quando há uma dificuldade ou um defeito, uma falha numa catraca, ela tem um item específico que é o artigo 23, e não o artigo 24. E por conta disso, por isso mesmo que foi enquadrado no artigo correspondente a padrão de catraca. Então, consideramos que esse erro formal deve sim ser considerado para efeito de nulidade do processo. Com relação ao mérito, nós apresentamos a nossas argumentações que a gente já havia programado fazer essa reforma. Óbvio que isso aí já vem se decorrendo de um certo tempo, mas nesse período da pandemia tudo foi estagnado. Então, consideramos que as prioridades durante a pandemia não teria sido essa a reforma da catraca, mas sim outras necessidades que estavam sendo utilizadas na época como atendimento ao usuário, e outras prioridades de sanitização. Agora, a partir do momento que a pandemia foi se esvaindo e a operação foi voltando à sua normalidade, nós incluímos a nossa programação de manutenção, os ajustes das catracas de acordo com a NBR 15570. Apesar de que consideramos isso um item que não seja prioritário, porque se você estabelece 40 centímetros e tem lá 38, 39, 35, isso aí, para nós, consideramos como um item que não afete ao usuário, porque, afinal de contas, isso aí foi um item que já de muito tempo, por conta de um usuário que fez uma reclamação ao Grande Recife. Mas, considerando que a norma estabelece os 40 centímetros, nós incluímos isso na programação, já estava programado na manutenção, apresentamos isso na nossa defesa no relatório e o veículo foi devidamente ajustado de acordo com a norma. Então, corroborando com todas as argumentações apresentadas pelo relator, solicitamos a compreensão de vossas senhorias para deferir nosso pleito. Muito obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, primeiro que isso aí não foi uma reclamação ao CTM, isso foi uma reclamação ao Ministério Público. Diversas empresas estão com a catraca até com abertura de 28 centímetros, botando aquele balaustre curvo antes da catraca, o que fere a norma. Então, isso vem se discutindo, se solicitando desde 2018. Aí a empresa vem falar da pandemia, mas o motivo para ter feito que os carros estavam parados na garagem era simplesmente ter feito o procedimento. E a última é que ele estava programado para junho, acho que ela foi feita no dia 28 de junho, no final do mês, estava programado para o dia 30, e eu estava olhando aqui no recurso dela, nem diz que consertou não, só diz que estava programado.
para o mês de junho. Então, é para os senhores ficarem cientes. Nós estamos fazendo o levantamento solicitado pelo Ministério Público. Toda vez que é encontrado um equipamento fora do padrão determinado, o veículo está sendo autuado e recolhido. E as empresas são sabedoras disso. Então, bastaria ter cumprido o que já foi determinado desde 2018. Então, eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 2 da pauta. Ô, presidente, quer falar, por favor. Ô, Fábio, isso é o mesmo recurso. Opa, essa mesma situação, eu estou escutando com dificuldade, realmente, hoje que eu estou aqui com a... E casa, a gente mora em subúrbio, né? Casa é tudo conjugada. Mas eu estou dando para escutar, porque é uma reunião hoje com um pouco de dificuldade. Mas essa é a mesma coisa da última reunião, né, referente à metropolitana, se eu não me engano. Né? Que tem duas culpas aí. Culpa da empresa, mas também tem culpa do gestor. Porque se é uma carta de 2018, e que foi uma situação que chegou ao Ministério Público esse ano, então, se existia uma carta antes de 2018, então por que esses carros ficaram com vistoria aprovadas para estar rodando? Então, é uma coisa que está, de certa forma, tem uma culpa dupla aí. Né? Tanto o senhor se lembre-se que com a Covid as vistorias foram prorrogadas. Não, eu estou entendendo. Aí, após essa reunião do Ministério Público, eu tenho o documento, pelo menos que eu fiz da última vez, no parecer, se não me engano, da Metropolitana, aí estipulou realmente um novo prazo. Aí, não há estipulação de prazo. O que o Ministério Público foi que até o dia 30 de novembro, o CTM fizesse um levantamento da frota. Não foi estipulação de prazo. O prazo já está sendo dado em 2018. Sim, ok. É isso mesmo. Ok. Ok, em votação, processo número 2 da pauta, descumprimento de ofício. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto com o relator pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. O voto, eu mandei a questão em reunião passada. Eu voto com o relator. Eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego, 3-1. Ok, também deferido 3-1. Então, encerramos os processos do consórcio Recife. Obrigado, Antero. Bom dia pela presença. Bom dia, amigos. Obrigado também. Por nada. Vamos para os processos agora da Conorte. São 5 processos, né, mas 4 deles são da mesma infração, que é cobrar dos usuários importância indevida. O representante da Conorte tem alguma objeção que a gente possa julgar em bloco? Bom dia, Diego. Não, sem objeção. Ok. Com a palavra a operadora. Prezados conselheiros, bom dia a todos os participantes. Nesses casos que temos aí desses processos, foi lavrado o auto de infração, porque, segundo relatou o agente fiscalizador, o motorista teria se cobrado passagem de usuários que embarcaram pela porta dianteira dentro do terminal integrado e que não poderiam entrar no coletivo por essa porta. É necessário destacar que, como é do conhecimento dos senhores, a porta dianteira de terminais ela é deixada apenas para situações específicas, pessoas com deficiência, idosos, que possuem a garantia de gratuidade. E além de poder se instalar nessas cadeiras dianteiras. Contudo, não são todas as deficiências da situação que é perceptível olhar, de modo que o motorista fica numa situação, o operador da empresa, fica numa situação complicada para averiguar a situação ou exigir um documento. Nos casos em tela, o motorista certamente, por um breve descuido, não visualizou a entrada irregular do passageiro pela porta dianteira do coletivo. Por sua vez, o usuário passou seu cartão VEM de uma forma rápida, como é demonstrado pelos documentos que já foram acostados ao processo, e adentrou ao veículo sem possibilidade de impedimento pelo preposto da empresa. Como se sabe, esses veículos que foram autuados saem do terminal num horário de pico, num horário complicado, e que por alguma ingenuidade, passou despercebido do motorista sem qualquer má-fé, que não fez uma cobrança efetiva, mas apenas não verificou que pessoas que não tinham direito estavam passando pela catraca no terminal. Dessa forma, eu ressalto para vocês que são geradas grandes filas nos terminais e que
Então, é difícil imaginar que o usuário tenha, por uma ingenuidade, adentrado por essa catraca. Então, assim, foi uma situação que foge ao controle do motorista, que foi um atípico problema na operação. Então, que, considerando que foram realizados um grande número de viagens na operação, requer que leve em consideração a razoabilidade e proporcionalidade e que haja o cancelamento desses autos. Ok, obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiros, como eu já tinha dito aos senhores, e era até previsível que essa coisa iria aumentar, porque se um faz, o outro começa a fazer, o outro começa a fazer, e aí vai. Hoje, são quantos processos disso? 4. Tem mais. Vão chegar mais processos para os senhores julgarem. A operadora diz não tem como o motorista. É uma obrigação do motorista. Está previsto, artigo 28 e 37 do regulamento, solicitar a documentação obrigatória do usuário beneficiado com gratuidade ou abatimento. Em qualquer lugar, seja na via ou no terminal, ele tem o controle da porta dianteira. Ele tem que solicitar esse documento. Antes de... Eu acho que esse é idoso. Não, eu acho que esse é deficiente. As pessoas são obrigadas a mostrar a identificação que comprove a sua gratuidade ou o seu abatimento. Então, é uma obrigação dele. Se ele está falhando nisso e dando benefício à operadora, que a operadora está se beneficiando, que está recebendo em duplicidade a tarifa. Então, temos que ser rígidos com esse tipo de comportamento para evitar ainda mais a disseminação disso dentro do sistema. Então, eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok. Fábio. Ok, obrigado. Fábio, bom dia. Ô, Fábio, essa situação no terminal que está acontecendo, eu estou muito lá no Tancredo Neves, né? Acontece isso no Tancredo Neves também, provavelmente, viu? É ali na área de desembarque que está acontecendo isso, né? Nesse terminal. É na área de desembarque? Não, é lá no embarque. É no embarque mesmo? O motorista já chega abrindo as duas portas, dianteira e traseira, sem solicitar a documentação de que está dentro. Se fosse uma invasão no desembarque, não haveria motivo. Você não vai punir a empresa, é uma invasão. O carro foi invadido. E no caso aí não é isso. Está sendo permitido um acesso sem a comprovação de que aquela pessoa tem direito a esse acesso pela dianteira. Não, o que eu estou dizendo é que, por exemplo, no Tancredo Neves tem a desembarque, já fica um espertinho lá, que tem o cartão vem, né? O motorista abre as duas portas, traseira do meio para desembarque, né? E, para mim, estava acontecendo dessa mesma forma aí em Pelópolis, nesses terminais. Ou seja, o motorista abria a porta da frente antes de ele ir para a plataforma de embarque. Então, isso é na plataforma de embarque, então ele abre as 3 portas. Ou não? Na plataforma de embarque, o que tem que ocorrer? Parou a traseira, que o embarque é feito pela traseira ou central, né? Dependendo se o veículo tem... Alguns veículos têm catraca na traseira, outros não sei como está a situação nesse terminal. Mas o embarque no terminal é feito pela porta traseira ou central. Exceção, as pessoas que têm benefício de gratuidade ou de locomoção fazem o embarque pela porta dianteira. Mas para fazer esse embarque, tem que se identificar junto ao motorista que tem aquela gratuidade. E não está havendo uma cobrança dos motoristas. Infelizmente, a realidade é essa. O motorista está, ó, encostei, abri as 3 e vira aí, embarquem aí como quiserem. A gente tenta organizar lá atrás, aí quando vê a situação lá na frente, porque há vamos dizer, uma desídia do motorista e cumprir suas obrigações. Entendi. Ok, entendi. Ok, em votação, processo número 3 ao 6 da pauta. Cobrar dos usuários importância indevida. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Oi. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento.
Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Processos indeferidos, Diego. 4-1. Todos indeferidos, 4-1. Ok. Item 7 da pauta, PEV quebrada. O vereador Júlio Bocão votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Prezados conselheiros, em relação ao auto em tela, foi lavrado em decorrência da verificação de uma quebra na plataforma elevatória veicular do coletivo autuado, que foi o número 1870. Em relação a esse caso, a gente precisamos destacar que o coletivo, que era não reincidente, apesar de ter passado por toda a vistoria de todos os seus sistemas antes de iniciar a operação, incluindo a PEV, foi acometido por uma intempérie mecânica em sua plataforma elevatória veicular, ou seja, um fato de força maior. O veículo passa pela sua vistoria para que não aconteça problema, mas é uma situação que foge ao controle da empresa e ocorreu. Assim, no caso, o veículo, depois da constatação do problema, foi recolhido, foi feita uma manutenção e depois foi resolvido em definitivo no fim da operação. Nesse caso, a fim de que houvesse o pleno funcionamento da linha, após o conserto da PEV, o veículo número 1870, ele retornou à operação em 117 minutos, ou seja, antes do prazo de 2 horas, que foi classificado como um critério de razoabilidade por SJRI. Então, pelos documentos que foram juntados ao processo, verifica-se que o coletivo que não era reincidente, que depois que foi constatado o problema, passou por uma manutenção paliativa para que ele retornasse à operação, tendo posteriormente o problema sendo resolvido em definitivo, conforme os documentos que foram constatados ao processo. Verifica-se que foi uma situação que foge ao controle da empresa e que a empresa atuou de uma forma para não prejudicar a operação, que ocorresse o pleno funcionamento, o veículo retornou à operação no prazo inferior ao classificado por esta comissão como de razoabilidade. Então, levando em consideração todos esses fatos, que foi um caso fortuito, que a empresa atuou de forma diligente para que a operação voltasse a operar normalmente, que o veículo não era reincidente, requer-se que haja o cancelamento do auto de infração. Ok, obrigado. Com a palavra, Dícia. Bom, conselheiro, sem necessidade de me estender sobre isso, eu tenho a minha opinião e não mudo. Quebra de PEV não é caso fortuito nem força maior, é falta de manutenção. Simples. Não se está discutindo aqui se a empresa é célere em substituir, é célere em consertar, se consertou depois de que foi verificado pelo agente. O fato é, durante a verificação feita pelo agente, constatou-se que o equipamento não estava funcionando. Um equipamento que é obrigatório o funcionamento durante toda a operação. Ponto. Qualquer coisa fora disso é querer ser um pouco leniente com o operador. Acho que por isso é que está esse número enorme de autuações de PEV quebrada. Se fôssemos mais rígidos, eu acredito que as operadoras cuidariam melhor desse equipamento. É isso. Ok, obrigado. Obrigado. Em votação, processo número 7 da pauta, PEV quebrada. Doutor Fernando, seu voto. Voto pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Com o relator. Eu voto pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Sim, desculpa, eu não escutei. Foi indeferido ou deferido? Deferido 3-2. 3-2, né? Ok. Então passamos para os processos da Borborema. Os itens 8 a 12 são todos de PEV quebrada. Eneida, a gente pode julgar em bloco esses processos? Pode sim, Diego. Ok. Com a palavra. Bom dia a todos da comissão. Esses são 4 autos relativos a PEVs com defeito.
o que eu gostaria inicialmente de citar, e que foi comprovado no nosso documento de defesa, é que em todos os casos não havia registro de defeitos anteriores relacionados à PEV. E que nós comprovamos também que todos os veículos foram corrigidos, alguns foram substituídos dentro do tempo admitido pelos conselheiros do CTM. Em 2 autos, por a frota da linha operar com apenas 2 veículos, o agente ele deixou que os veículos continuassem a operação em função do intervalo da linha e da quantidade de carro na linha. Como já foi falado também, apesar da não concordância da DICE, né, defeitos em PEV são defeitos que podem ocorrer durante a operação, como tantos outros, um farol queimar, a bateria do carro arriar, pneu baixar. A gente frequentemente não, diariamente é feito a vistoria antes do motorista sair da garagem se está em funcionamento. Ressalto que todas as linhas notificadas são linhas do SEI, onde a gente tem conhecimento, né, que são linhas que andam com a lotação grande e que muitos dos usuários se acomodam no degrau onde fica a PEV. Isso contribui para o maior desgaste do equipamento. E uma coisa importante de citar é que também do conhecimento de Fábio, uma vez que a empresa participou de uma reunião na gerência de fiscalização sobre esses problemas que estavam ocorrendo em PEV, é que desde o mês de junho, e a gente continua fazendo agora também no mês de agosto, falta só atualizar o relatório e mandar para a gerência de fiscalização, nós estamos realizando diariamente, através dos supervisores de tráfego, a inspeção e relação dos defeitos que eles encontram, e essa relação é enviada diretamente para as garagens, né, onde operam os respectivos veículos que são encontrados com defeitos tanto em PEV como em SBP. E a gente tem trabalhado, né, constantemente com relação a isso, né, não só para reduzir esses defeitos, inclusive durante a operação, como também evitar as autuações que tem recebido. Então, por conta desse empenho que a empresa tem, que demonstrou junto à GFIS, é preciso também que leve em consideração que 3 desses veículos que foram notificados são veículos que deveriam ter sido renovados e, por conta da pandemia, eles já têm 10 anos de uso. E a gente sabe que veículos com maior tempo de uso se desgastam, não só PEV, como outros componentes se desgastam com maior facilidade. Então, diante do empenho da empresa, né, e das medidas necessárias que foram tomadas na ocasião da constatação do defeito, inclusive sendo corrigidas as PEVs, eu apelo para os senhores, né, que dê esse voto de confiança à empresa, ao trabalho que a empresa está realizando e defiram esses autos. Com a palavra, Alice. Bom, conselheiro, vamos por parte. Acho que é um ruído de comunicação da empresa, porque nessa reunião o representante da empresa disse que não há nenhuma verificação feita na saída de frota não, porque isso é inviável. Não há como fazer verificação de 400 veículos na saída de frota do equipamento. Então, está havendo algum ruído aí. Segundo, realmente ele disse que o que a empresa está fazendo? Está mandando os supervisores de tráfego aos terminais para, no terminal, verificar o funcionamento do equipamento, se está funcionando ou não, e providenciar a informação à garagem e as providências necessárias. Porque viram que o simples fato do motorista recolher o veículo e dizer não tem defeito, sem uma verificação de um terceiro para verificar se isso realmente corresponde à realidade, não está surtindo efeito. Esclarecer isso aí. Segundo,
No auto 11, há uma reincidência. O veículo já tinha sido autuado. E foi de novo autuado. Se os senhores forem ver, há um excesso dessas quebras de PEV nas linhas de Moreno. Então, a empresa pode muito bem direcionar seus serviços de manutenção para ver os equipamentos, especificamente nessas linhas. Não é uma coisa tão difícil. Veja quantos processos de PEV nós estamos julgando da Borborema de janeiro para cá. Muitos, demasiados. E vamos julgar mais. E aí é o que eu digo, ou se é rígido e a operadora toma uma atitude em resolver esse seu problema de manutenção, ou a gente vai ficar nessa questão em toda reunião. Eu entendo que os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação. Eu queria falar, acho que o Fábio foi bem enfático aí na situação. E, de certa forma, eu falei isso na última reunião. E eu gostei da fala de Fábio nessa parte. Novamente, essas linhas de Moreno e de Jaboatão. Só está chegando esse problema de PEV. Eu acho que eu sou muito atuante nesse negócio aqui dos processos, tá certo? Eu gosto de ser muito justo, né? Ser mais justo com os usuários, mas ser justo com as empresas, ser justo com a fiscalização, né? A gente sabe que o problema de PEV, quando eu coloco nos meus relatos, eu coloco que o problema de PEV só vai ser resolvido quando a gente tiver um sistema de transporte eficiente, Moto 1, estruturas de via, que é uma vergonha essas vias que a gente tem. Eu reconheço que aumentou um pouquinho de PEV também, sabe, a questão dos alagamentos, que teve muito alagamento esse ano, e isso agrava a situação dos equipamentos, mas a questão que está acontecendo aí está sendo viciante a questão dessas linhas lá de Moreno e de Jaboatão, né? Por isso, eu sinceramente, eu vejo com preocupação essa situação, tá certo? Concluiu, conselheiro? Sim, concluí. E estou vendo até aqui a questão aqui do meu processo, do meu 9, tá certo? Eu quero já retificar o do meu 9, tá certo? O meu 9. Por ser a linha lá de Jaboatão, que está sendo viciante, eu quero mudar o meu voto, tá certo? Para mudando. Certo? Ok. Então, já que o conselheiro Tata fala, em votação, eu voto, conselheiro Cleiton. Pronto, eu voto. Como é que todos lá de Moreno e Jaboatão, estava observando aqui, então eu voto todos pelo indeferimento. Conselheiro, conselheiro, se me permite, conselheiro... a gente está... Conselheiro, quem está falando? Neida. O auto 42892 não é de Moreno, é da linha da P15. Pronto, esse aí eu voto pelo deferimento. Mas as que for de Moreno e de Jaboatão, eu vou votar pelo indeferimento, inclusive no meu, tá certo? Entendeu aí, Diego? Então. Oi, voltei agora. Só no processo 12 você vota pelo deferimento, os demais em deferimento, não é isso, conselheiro? Exatamente. Porque está sendo viciante essa linha, então é preocupante. Diego, processo número 12 da pauta, o conselheiro Cleiton votou pelo deferimento. Os demais processos ele votou pelo indeferimento e mudou o voto no processo número 9 para indeferimento. O 9 vai para indeferimento. Isso. Ok. Ele é o relator. E o 8, o 10 e o 11 indeferimento também, e o 12 deferimento. Deferimento do 12. Ele votou. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento. Voto pelo deferimento de todos os processos. Ok. Vereador Júnior, seu voto.
Pelo deferimento, visto que eu não sou relator. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento de todos os processos. Ok. Processo 8, 9, 10 e 11, processos indeferidos, 4-1. Processo 12, deferido, 3-2. Ok. 8, 9, 10 e 11, indeferidos, 4-1. E o 12, deferido, 3-2. Diego. Ok. Oi, Anida. Oi. Só corrigindo, os 4 primeiros foi indeferido, mas foi 3-2, porque teve o voto de Inaldo e de Bandeira. Mas, de fato, foi indeferido, só que não é de 4-1, é 3-2. Você pode Sim, confirmar? 3-2. Isso, Diego, 3-2. É isso, né? Pronto. E só o último que foi inverteu, foi deferido 3-2. Ok, então, passando para o item 13 e 14, falta de comunicação visual. O relator José Roberto, no 13, votou pelo indeferimento e Marcela Campos, no 14, pelo deferimento. O 14 saiu da pauta, Diego. Verdade, desculpe. Só o 13, então. Com a palavra a operadora, processo 13 da pauta. O veículo notificado operava na linha de Brasília Teimosa e sofreu vandalismo no dia anterior da atuação, onde a gente anexou na defesa a avaria, né, ocorrida no para-brisa, que foi ali na Antônio de Góes. Um meliante jogou uma pedra, danificou o para-brisa, e esse veículo recolheu no final da operação, já no finalzinho, no início da noite, e foi registrada a avaria, inclusive anexada no processo, e durante a noite a equipe de manutenção da garagem efetuou a troca do adesivo. Como eu já falei, como eu tenho falado em várias defesas relativas a essa questão do adesivo, a gente esclareceu que o controle de placas e adesivos ele é de responsabilidade de funcionário da área administrativa, e cujo horário de início de trabalho é às 8 horas, ou seja, quando os veículos que sofrem avarias em para-brisa, no recolhimento, né, trocado para-brisa, sendo que não tem, como o controle é feito no escritório, não tem como acessar o adesivo. Então, eles circulam durante a operação, registrado, né, na saída de frota, e o funcionário providencia o adesivo, deixando com plantão para ser colocado quando o veículo recolher. A DICE, ela, no seu parecer, ela duvida, né, que esses adesivos existam, porque a gente não apresentou a foto do ônibus com adesivo. Tanto que, primeiro, quando o veículo sai da garagem para iniciar a operação, a gente não vai imaginar bater foto, nem é possível, né, com a agilidade, bater foto de todos os carros para mostrar que está com adesivo. Em segundo, já que ele não desacredita, né, que a empresa tem o adesivo da linha, no recurso nós anexamos o veículo que foi autuado com o respectivo adesivo no para-brisa. Toda a nossa frota, né, que circula em operação, a gente mantém um controle e a fixação tanto todos os tipos de adesivos e placas, cumprindo a portaria 166/2010. Exceto, só não colocamos o adesivo de itinerário na frota reserva, que por operar em linhas diversas, né, não é viável e também não é exigido pelo CTM que esses veículos circulem com adesivo. São veículos da reserva. Assim, pela razoabilidade do ocorrido, que ficou comprovado pela avaria que foi anexada, e os demais argumentos, né, que nós fixamos, e agora no recurso a gente anexou a foto do veículo que foi
danificado com o adesivo da linha, eu peço aos conselheiros o voto pelo deferimento desse auto. Com a palavra, disse. Bom, conselheiro, eu tenho que ser coerente com o parecer que eu dei. Ao contrário do que a empresa pensa ou imaginou, eu não estou querendo a foto do carro que sai da garagem. Ela tivesse anexada a foto posterior ao conserto do para-brisa e que mostrasse que, não, ó, ali nesse dia estava sem, mas agora está, beleza, o auto seria, o processo seria deferido em primeira instância, não teria chegado em segunda instância. Só chegou porque ela falha nas provas dela. E segundo, se tem esse problema administrativo e a empresa está sabendo que está ocorrendo, é modificar o seu procedimento aí para quando houver necessidade de troca de para-brisas, ter a comunicação visual disponível ao pessoal de manutenção para fazer essa colocação. Mas eu tenho que ser coerente com o parecer técnico que eu dei. Já que ela mostra no recurso, apesar de no regulamento constar que não serão admitidos e tal, eu entendo que o auto deve ser cancelado e oriento os conselheiros nesse sentido. É isso. Ok. Em votação, processo número 13 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Deferimento. Processo deferido, Diego, 4-1. Ok, deferido 4-1. Encerramos então, Borborema. Bom dia, Neida. Obrigado. Nada. Obrigada também. Bom, passamos agora aos processos da MOB Brasil. Os autos 15, 16 e 17 são alteração de OSO, diminuição de quantidade de veículos. O representante da MOB tem alguma objeção que a gente possa julgar os três em bloco? Bom dia, Diego. Bom dia aos demais. Bom dia, presidente. Não, sem objeção, Diego. Pode ser julgado em conjunto, sim. Ok. Com a palavra, a operadora. Senhores, mais uma vez, bom dia a todos. Quanto às autuações 12.660, 12.648 e 12.654, eu peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade, haja vista que a não operação da quantidade de veículos estabelecida na OSO se deu por motivo justificável, motivo de força maior, veículos quebraram no decorrer da operação. A gente sabe que tem enfrentado sérios problemas com o sistema viário em toda a região metropolitana do Recife, que tem ocasionado diversas quebras no decorrer da operação. Fatos estes que são alheios à vontade da operadora. Na verdade, acredito que todos os operadores, ninguém deixa de operar com o número estabelecido de OSO, ou ninguém deixa de realizar a viagem porque quer. Sempre é por motivo alheio à sua vontade. Até porque a gente é remunerado para isso. Então, peço aos senhores que se utilizem da razoabilidade e definam os recursos pertinentes aos autos de discussão. Obrigado. Com a palavra, a vice. Bom, conselheiros, mais uma vez o que a empresa pede é validação de um discurso. Não há prova do processo das alegadas quebras, não há indicação dos números de ordem dos veículos que teriam quebrado, nenhuma material que possibilite uma análise técnica da defesa da empresa. Como o conselheiro Cleiton, na reunião passada, levantou algumas questões que seriam necessárias, apenas a título para os senhores terem ciência, no processo 15, eram previstas 66 viagens, só foram realizadas 58, uma redução de 13%. No processo 16, eram previstas 66 viagens, a empresa só realizou 49, uma redução de 25%. No processo 17, que é o do conselheiro Cleiton, com diminuição de 2 veículos, eram previstas 128 viagens, a empresa fez 85,
uma redução de 35% das viagens programadas para os dias. Quantas viagens, Fábio? Então, Quantas? É um motivo para cancelamento dos autos. Ô, Fábio, você pode repetir aí o processo número 15? Foi quantas viagens? O 15, 66 viagens previstas e 58 realizadas. 8 viagens. O 16, 66 fez 49. E o 17, de 128, fez 85. Sim. De 128 foi 85? Foi. Pronto, por isso que eu disse a você na última reunião, né? Pois, veja, nos processos em si que eu recebi, eu não tenho essa informação. Né? Sim, conselheiro, mas o processo são 2 carros a menos. Mas eu sei o que eu estou dizendo, olha, mas a minha concepção é o seguinte, eu gosto de, você sabe que o meu pensamento em relação ao processo é diferente do seu, tá certo? Aham. Ok. Mas se a empresa correr e fizer alguma forma e cumprir pelo menos 90, 95% de viagem, acontece quebras inesperadas. Eu sei disso. Eu sei que a empresa, com todo respeito aos advogados da empresa, é muito falha na sua defesa. Muito falha. Né? Coloca negócio de revista, coloca para cá, o UOL. Eu sei disso, eu reconheço. Mas eu como usuário, eu reconheço também as dificuldades da empresa, como tudo. Tá certo? Da dificuldade desse BRT. Eu tive a oportunidade de conhecer a empresa durante essas enchentes e eu me assustei com a quantidade, vou repetir o que eu disse na última reunião, a quantidade de BRTs na garagem canibalizados, ou seja, muitos BRTs parados, tinha uns 10 para 15. Para mim, eu estava dentro da CBT, com todo respeito da minha amiga Marcela Campos. Né? É muito preocupante essa situação, muito preocupante. Por isso que eu estava dizendo para você na última reunião que se está faltando durante a operação, então não tem nem frota reserva, que é para ter frota reserva. Então, eu acho que deve ter aí alguma situação, né? Porque se está faltando um veículo na operação em si, então dá a entender, né, que a empresa está ferindo outro regulamento, né? Que, se eu não me engano, é frota reserva, que também ela tem que ter essa frota reserva. Ou não é, Fábio? Essa frota reserva. A vistoria vai fazer um levantamento, porque o pessoal está voltando agora, voltou todo mundo, vai ser feito um levantamento na garagem da operadora. Eu levei a questão, essa que o senhor colocou, da sanitarização dos veículos. Vão lá verificar. Mas a questão é que, veja, a empresa diz que eu tenho muitas quebras. Qual é o carro que quebrou? Qual é o carro que estava operando e quebrou? Qual é o carro que estava parado e não pôde operar? Por que não informa isso no RDO? Entendeu? Ele não dá elementos. Ele faz um discurso de quebras. Sim, Fábio, eu compreendo. Mas assim, Fábio, só para encerrar, presidente. É só assim, Fábio. Eu gostaria, Fábio, eu não sei se você pode trazer, mas eu posso pedir isso através de ofício, então apenas aí, de saber quantos BRTs a empresa Mob Brasil tem disponíveis e quanto é disponível para operação e saber quantos são disponíveis para a frota reserva. Então, a minha preocupação é essa, se existe veículo até de frota reserva. Somente isso. Obrigado. Ela tem que ter 85 BRTs. Ela tem que ter 85 BRTs pelo contrato. Presidente, o senhor me permite, presidente? Pois não, doutor? Pois não? Companheiros conselheiros, olha, eu acho que a grande maioria sabe que a Mob Brasil é uma das boas operadoras do sistema. O que acontece? Esses veículos BRT sofreram muito com a qualidade do piso em que eles trafegam, da estrada, dos caminhos que eles trafegam. O que ocasionou? Ocasionou, né, problemas sérios nos veículos, tá certo? Então, realmente existe isso que o Cleiton disse, veículos quebrados. Por causa disso, eles não aguentavam, são veículos mais sensíveis, veículos que são feitos para trafegar em piso bom e não em piso ruim. Então, isso que aconteceu.
Isso que acontece e isso que aconteceu. Agora, a operadora é uma excelente operadora, entendeu? E se ela não consegue botar os veículos, é porque realmente quebram com essa pandemia, a dificuldade de peças, de requerer, tá certo? Essas peças em São Paulo são veículos que não são comuns, não é? Do uso aqui. Então, é isso que acontece. E por isso que eu vou votar pelo deferimento do processo. Conselheiro, se os equipamentos estão ruins assim, ela deveria ter solicitado o descadastramento, porque senão ela está recebendo um subsídio sem utilizar o equipamento. Ela solicitou a mudança de veículos. Ela já solicitou, viu? Ela já solicitou. Ok. Assim, Feito de esclarecimentos. É bom essa discussão, Roberto, é bom essa discussão entre os conselheiros aqui, porque isso formaliza uma opinião melhor para os próximos, que está acontecendo isso incidentemente. Então, assim, eu peço à pessoa da empresa no Brasil que, se já anexou essa situação de readequação de veículos, eu acho que mais em horário fora pico, né, Bandeira? Mais em horário fora pico. E horário de pico tem que buscar. Exatamente. Né? Fora pico. Então, se já solicitou, então cabe à empresa diminuir, com todo respeito aos membros da Mob Brasil, diminuir a quantidade desse processo, de mais de 100 páginas, de tudo. Não. Isso é mais, pelo amor de Deus, isso é mais objetivo. E dizer, a gente anexou o documento tal, na data tal, e estamos esperando a resposta do CTN. Tem que ter isso. Agora, o que não pode é a gente estar aqui, né, querendo fazer um julgamento justo e achando que está sendo injusto. Hoje, eu vou fazer um julgamento como é que se diz? Deferir achando que ia deferir, indeferir achando que poderia deferir. Tem que ter uma posição mais clara. É isso o meu pensamento. Tá certo? Por isso que eu estou focando muito no número de viagens. Né? Por isso aí, no processo 14, no primeiro processo, por questão de muita razoabilidade, nem razoabilidade, né? Não, pouca razoabilidade. Eu vou votar pelo deferimento e no meu vou mudar para indeferimento que eu deferi, porque foi de 128 viagens para o FE85, não tem como. E o outro também que fala disso aí foi mais de 25% de viagens não cumpridas. Então, no primeiro, eu voto pelo deferimento pela razoabilidade, entre aspas, né? Por causa desse processo, a gente está desse jeito. Os demais, eu vou votar pelo indeferimento, ok? Até no meu. Ok. Diego, deu para computar o voto do conselheiro Cleiton? Deu sim. Ele altera o 17 para indeferimento, o 15 deferimento e o 16 indeferimento. Ok. Doutor Fernando Bandeira, seu voto? Eu voto pelo deferimento de todos os processos. Vereador Júnior, seu voto? Pelo deferimento. Conselheira Marcela, seu voto? Eu voto pelo deferimento dos processos. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Então foram deferidos o 15 e 16, 3-2. O voto da conselheira era pelo indeferimento do relato. Teve um que ela votou que ela relatou pelo indeferimento. Vai manter esse, Marcela, indeferido ou vai mudar para deferimento? Eu vou mudar para deferimento. Ok, mudar para deferimento 16. Então vai ficar o 15 deferido por 4-1, correto? Correto. 4-1 deferido. Isso. Só um minuto. O 15, ou o 16 vai para deferir também 4-1. 3-2, viu? O 16. O 16, Cleiton, foi pelo indeferimento, né? Isso.
Então ficou deferido 3-2, ok. 3-2, deferido. E o 17 foi mudado para indeferimento por Cleiton. Então 3-2 também deferido. Deferido 3-2. Todos deferidos. Ok. Ok. Então passamos agora para os itens 18, 19, 20 e 21, que são todos de anjo da guarda sem funcionar. Diego, eu gostaria só de o item 21 julgar em apartado, tá certo? Ok, então 18, 19 e 20 agora. Com a palavra operadora. Está escutando, Alisson? Gente, desculpem, eu havia desativado aqui o microfone e pensei que estava ativado. Obrigado, Diego, por ter avisado. Senhores, mais uma vez eu peço a vocês que se utilizem da razoabilidade no julgamento dessas autuações, haja vista que o motivo da autuação se deu pela quebra do anjo da guarda, e tal defeito foi constatado no decorrer da operação. Ou seja, o veículo pela manhã foi vistoriado, saiu da garagem em perfeito estado de funcionamento. Agora, no decorrer da operação, ocasionaram-se essas quebras. Vale salientar ainda que em ambos os autos, os veículos foram recolhidos quando for autuado, consertados e comunicado o conserto ao órgão gestor. Então, eu peço a vocês que se utilizem da razoabilidade no julgamento dessas autuações. Obrigado. Com a palavra, Disse. Bom, conselheiro, sem necessidade de me estender, questão de anjo da guarda, segurança do usuário, eu espero que a comissão mantenha o seu entendimento pela manutenção desses autos. Ok, em votação, processo número 18, 19 e 20. Anjo da guarda sem funcionar. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento dos processos. Vereador Júnior, seu voto. Indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Eu voto pelo indeferimento. Indeferidos 4-1, então. Item 21, também anjo da guarda, Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, operadora. Senhores, quanto a esse auto, Fábio, é exatamente aquela autuação, Fábio, que na última reunião você pediu para retirar de pauta, que a gente discute aquela questão do bis e idem, tá certo? Nós já recebemos 2 vezes essa autuação. Pelo SEI 2526 de 2022, dígito 25, e o SEI 2228 de 2002, dígito 35. Eu não sei se você chegou a verificar, Fábio. Verifiquei, tem o despacho aí explicando o que ocorreu e que não há bis e idem porque o outro recurso nem foi conhecido o auto. O auto está sendo colocado em julgamento apenas nesse processo. No outro processo ele já foi... não vai ser julgado, já falta a decisão do presidente. E o que houve foi que, como ele é do dia 16, ele foi por erro enviado no lote da primeira quinzena e reenviado depois também no lote da segunda quinzena. Só que esse que foi reenviado no lote da segunda quinzena já está no processo que está relacionado aí no laudo de infração, dando o posicionamento da gente que não existe esse processo aqui, tá? O processo 002957, que após a análise do processo, sugere-se o encerramento do processo, pois o auto citado já foi objeto de defesa, número 6, que é esse do processo que estamos julgando agora, inclusive também a empresa está no recurso da decisão do diretor-presidente.
Só está pendente da decisão do presidente, Fábio? Ele já despachou, só não está disponível aqui no processo, mas já despachou. Falta ele assinar. Eu não sei se os senhores concordam que seria o caso de até esse despacho se tornar disponível para a operadora, esse processo ser retirado de pauta, não sei o que os senhores acreditam. No momento, qual é o despacho Zé Roberto. Que está ser assinado? Oi, pode falar, presidente. Esse despacho será juntado aos autos, Diego? Que Fábio está falando que o presidente falta assinar. Exatamente, eu queria saber qual é esse despacho que ele está citando aí, que eu não consegui escutar bem aqui, para eu verificar. É o 600-2957/2022-91. Já tem o parecer técnico solicitando o encerramento do processo e já tem um despacho aí, que eu acredito que seja já o despacho que quiser. Só que como não está assinado, eu não tenho como visualizar. Só um minuto, tá? Olha, realmente só falta o presidente assinar, mas só que esse despacho ele vai ser no sentido de encerrar o processo. Esse segundo, né? Exato, o processo é encerrado. A existência do primeiro, exatamente. Exato. Esse segundo ele vai ser encerrado. Em virtude do primeiro que já existe, que está aí na comissão, né, para julgamento. Mas ainda não tem assinatura do presidente. Exatamente, isso aí. Diego, por coerência, seguindo a linha do advogado de defesa da operadora, sugiro que seja retirado de pauta esse processo até ser encerrado o primeiro processo, para não haver duplicidade. Realmente tem o despacho do presidente, mas falta assinatura, a formalidade do ato, então sugiro ser retirado de pauta esse processo, que esse despacho seja juntado a esse processo de final 41 nos autos e seja incluído em julgamento na pauta na próxima reunião. Tudo bem. Vou deixar registrado aqui. A gente providencia isso. Alguma objeção de algum conselheiro? Não, concordo. Ok. Ok, então dando continuidade, itens 22 e 23, os dois são PEV quebrada. O Alisson tem alguma objeção nesse caso? Não, só objeção, Diego. Ok. Com a palavra a operadora. Senhores, a questão de PEV eu acho que já tem sido amplamente discutida aqui na reunião. Sabe as palavras também do consórcio Recife, que nos antecederam, tiveram também algumas alterações pelo motivo de PEV quebrada. Eu peço aos senhores a razoabilidade para o cancelamento das multas e das autuações. Haja vista que a gente sabe que é um problema recorrente a questão da PEV, porque muitos usuários, no decorrer da operação, fazem do elevador de local de descanso. E é muito complicado para a operadora. A gente faz o checklist pela manhã, os veículos são postos à operação em pleno funcionamento. Ocorre que, pelo mau uso dos próprios usuários no decorrer da operação, o veículo apresenta a quebra. E gostaria de destacar também, senhores, que quanto ao auto de número 12655, o veículo não é reincidente nessa modalidade de operação. Então, somado a isso, eu peço que os senhores votem pelo deferimento do recurso e o cancelamento dos autos de infração. Com a palavra, Dice. Bom, conselheiros, mais uma vez, o que eu acho que tem um ruído de comunicação entre jurídico da operadora e manutenção, porque a operadora participou da reunião e também disse que é inviável essa verificação de PEV na saída de frota. Não sei se os senhores já tiveram a oportunidade de ver uma saída de frota na garagem. Eu, como trabalhei 5 anos de madrugada e trabalhava em garagem, é inviável.
no máximo motoristas antigos iam com martelinho para ver a calibragem do pneu. Era o que faziam antes de iniciar a operação. Mas vamos lá. EPEV, os senhores já têm seus entendimentos. No processo 2704, o veículo é reincidente, já tinha tido uma autuação pelo mesmo problema. E no processo anterior, no 2714, ele não é reincidente. Então, como os senhores já têm seus entendimentos formados, pode ser colocado em julgamento, mas eu entendo que todos os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 22 e 23 da pauta. PEV quebrada. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Conselheiro Cleiton. Bom, pessoal, desculpe aí, viu, que eu estava aqui em outra situação. Esse é o processo número 22 ou 21? 22 e 23 da pauta. PEV quebrada. É PEV, né? É reincidente. No 12655 não é reincidente, Cleiton. Pronto, o que não é reincidente... Processo 23 é reincidência. Pronto, o que... Meu Deus, esse pessoal aqui me incomoda demais. Pronto, o que não é reincidência, deferimento. O que é reincidência é indeferimento, tá certo? Então o 22 okay, vai para deferimento, né? O 23 foi o relator. Isso. Então o 22 vai deferimento, não foi reincidente, né? Ok. E eu sou os dois pelo indeferimento, Diego. Ok, então o 22 foi deferido 3-2 e o 23 indeferido 3-2. Último item da pauta 24 é desvio de itinerário. O relator Hinaldo Freitas votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Senhores, quanto à autuação 21599 e 21597, eu peço que vocês votem pela razoabilidade, deferindo o recurso da operadora, haja vista que, com devido respeito, a alteração de uso alegada estava sendo tratada com o órgão gestor. A GFI já era ciente desta mudança de itinerário. Para aqueles que conhecem um pouco aqui a região de Camaragibe, essa linha tinha um itineráriozinho numa comunidade. Ocorre que, no percurso da linha sentido subúrbio, ela já passa na comunidade, mais uma vez retorna para o TI, e do TI para o sentido cidade, ela mais uma vez passa na comunidade. Então, o que é que ocorria? O pessoal já tinha pegado o carro no sentido ida, ia para o terminal, e ocorria que, mais uma vez, o veículo tinha que retornar àquela comunidade. Os próprios usuários se queixavam dessa situação. A GEPI já estava ciente do ocorrido, a gente já vinha tratando a mudança da OSO dessa linha com o órgão gestor, e tanto prova disso é que no dia 1/6/2022 a OSO da linha foi modificada pela GEPIS e enviada à operadora, acatando o pleito que a operadora já estava discutindo. Eu, inclusive, cito aí no recurso o número do ofício que recebemos, juntamos este ofício no nosso recurso, onde houve a modificação da OSO da linha, junto também à OSO atualizada. Então, eu peço a vocês que julguem pela razoabilidade e defiram o recurso da operadora. Com a palavra, Dice.
operadora está equivocada. Tem o despacho aí no processo 755, despacho da GEPIS, onde eu fiz essas ponderações ao responsável pela linha. Existe alguma tratativa para a modificação do itinerário? Existe sim. Entretanto, a tratativa citada pela empresa não implica modificação no atendimento especificado para o horário autuado, ou seja, 4 horas da manhã. O atendimento estabelecido para ser realizado no horário das 4 horas deve ser realizado conforme o itinerário previsto em OSO, TI Cosme Damião, Rua Araponga, Rua Tomás Ferreira, o que, conforme o auto de infração, não foi cumprido pela empresa. Aí outra arguição que eu fiz. Caso positivo, houve alguma autorização para modificação? Não houve autorização para mudança de itinerário previsto no horário de 4 horas, de modo que o atendimento ao trecho do antigo terminal deste horário deve ser realizado nos 2 sentidos da viagem, e não apenas no sentido subúrbio. Ademais, diferente do que afirma a empresa, houve sim prejuízo aos usuários, tendo em vista que se trata da primeira viagem da linha, ou seja, início de operação, e tais usuários devem ser atendidos também no sentido terminal ponto de retorno, pois o maior fluxo de demanda de passageiros no início de operação da linha se desloca no sentido terminal ponto de retorno em Serra Aparecida GPIs. Então, não houve nenhuma autorização para que no horário de 4 horas a empresa não realizasse o itinerário que deixou de ser feito. Então, os autos devem ser mantidos. Ok, obrigado. Em votação, processo número 24 da pauta, desvio de itinerário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Doutora Marcela, seu voto. Pelo deferimento. Deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Desculpa, o de Marcela foi deferimento, correto? Isso, deferimento. Ok, obrigado. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Pessoal, eu quero julgar com justiça. Eu estou aqui com problema de conexão, vai ser cortado. E eu queria escutar de Fábio o que é que aconteceu, por favor, mais uma vez, Fábio. Obrigado. Ok, conselheiro, se você está aí com o CEI aberto, vai ver o despacho 755 da gerência de programação, em que ele acata essa mudança da empresa para outros horários, não para o horário autuado, que foi de 4 horas da manhã. Nesse horário autuado, a demanda maior é no sentido terminal ponto de retorno. Então, ela tem que atender esse sentido. E não no sentido voltando da cidade, quando já não tem demanda. E ela descumpriu essa determinação. Não houve autorização para a empresa modificar o itinerário nesse horário. Ok. Então, dessa vez eu vou com o relator, ok? Obrigado. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferimento. Eu não escutei o voto de Cleiton. Desculpe. Ele foi com o relator. Com o relator pelo deferimento, relator. Né? Então foi deferido 4-1, correto? Isso. Ok, então. Com isso encerramos a pauta de hoje. Ok, obrigado a todos. Bom dia. Até a próxima. Obrigado. Cadê o João, né? João está de férias, né? Bom dia a todos. Não está de férias não, doutor Fernando. Estão algumas demandas externas. Ah, ok. Manda um abraço para ele. Tá? Mandaria sim. Agradeço a todos, um ótimo dia. Bom dia. Bom dia. Obrigado.